Olá, tudo bem? Nesta aula, nós vamos criar um formulário para cadastrar um objeto estudante no banco de dados. Então, a nossa aplicação ela já está rodando. Vamos ver aqui, ó. Nós temos apenas um botão Novo Estudante. Nós vamos clicar nesse botão e nós vamos encaminhar este clique para um novo formulário de cadastro de estudante. Então, primeiro nós vamos criar nossa página de cadastro de estudante aqui na pasta Templates. Então, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre Templates, New, Other. Vamos procurar por HTML. Encontrando HTML File, clique em Next. E aqui a gente vai colocar o nome da nossa página, que vai se chamar Novo Estudante. Vamos clicar em Finish. E a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o Bootstrap aqui nesta página. Então, a gente já tem inserido aqui nessa lista de estudantes, que é a nossa página principal. Vamos copiar desde a primeira linha até aqui Vamos copiar, na verdade, a página inteira. Dá Ctrl C, Ctrl V, e aqui nós vamos apagar aquele botão de novo estudante. Neste ponto aqui, vamos colocar um H2 apenas para a gente ver que chegou na nossa página quando a gente clicar no botão de novo estudante. Então, vou escrever cadastro de estudante. Vamos dar Ctrl S para salvar. Então, aqui na nossa página, a gente já importou o Bootstrap e ela tem somente esta string aqui de cadastro de estudante. Vamos salvar nossa página, agora vamos programar o clique neste link. Então, quando eu clicar aqui, esta requisição vai ser uma requisição via GET e ela vai chegar no nosso controlador. Então, a gente tem que vir aqui no nosso controlador e criar um mapeamento para o clique naquele botão de novo estudante. Então, como a requisição vai ser via GET, eu vou copiar esse método, tá? Ctrl C, Ctrl V, e eu vou retorná-lo aqui, o retorno dele para essa página novo estudante. Então, vamos escrever aqui novo estudante e também vamos mudar o nome desse método para novo estudante. Vamos tirar o S. Agora, quando eu clicar naquele botão, neste botão aqui, eu quero que a requisição chegue até neste método. Então, por isso que eu estou colocando aqui o mapeamento dele para novo. Então, nós vamos lá naquele botão e a gente vai fazer o quê? Colocar a propriedade TimeLeaf antes do href e no ponto aqui onde vai ser feita a requisição, nós vamos colocar arroba, abrir e fechar chaves e colocar barra novo. Então, ao clicar neste botão aqui de novo estudante, neste botão, o nosso método, né, a nossa requisição, na verdade, ela vai chegar até no nosso controller e procurar algum método que esteja mapeado com este barra novo. Então, ela vai chegar neste ponto aqui, no nosso controlador, e vai encontrar este método mapeado com barra novo, com esta rota. Pelo fato de ser clique no link, a requisição é via GET. Então, ele vai encontrar aqui o barra novo, entrar nesse método e retornar para o novo estudante, que é a página que a gente acabou de criar. Vamos fazer o teste. Vou aqui dar F5 na página e vou clicar em novo estudante. Observe que veio o encaminhamento para a nova página que a gente acabou de criar. Agora vamos, nesta nova página que a gente acabou de criar, neste ponto aqui, inserir o formulário de cadastro, que é o formulário que vai obter as informações desta classe estudante. Então, vai ser um formulário que vai ter um input para nome e um input para idade. Então, vamos fazer isso agora aqui. Ó. Então, como de costume, para a gente não perder tempo, eu já inseri o formulário. Observe que esse formulário ele tem um input para o cadastro do nome da pessoa, do estudante, e ele tem um input para o cadastro da idade do estudante. Então, vamos salvar e ver como que ficou esse nosso formulário. Vou dar F5. Observe que eu tenho um formulário agora para colocar as informações do estudante. Então, neste formulário, a gente tem que primeiro, naquele método novo estudante que nós criamos aqui no controlador, nós temos que criar um objeto de estudante, da nossa entidade estudante, para que esse objeto seja acessado nesta página. Então, vamos aqui criar um objeto novo estudante. Então, vamos aqui importar a classe de modelo estudante e criar um objeto estudante.
Para que a gente consiga mandar este objeto estudante aqui para essa página, nós temos que injetar uma referência aqui dessa interface model. Eu dei Ctrl espaço para importar. Observe que ela foi importada aqui em cima. E adicionar a esta referência aqui o objeto que a gente quer enviar para essa página. Então, eu vou colocar nesta referência model.add atributo aqui. E nós vamos colocar agora um apelido para esse objeto estudante, que eu vou chamar de novo estudante, e associar este objeto estudante que eu criei aqui a esse apelido que eu estou colocando para ser enviado nesta página. Então, nesta página, eu tenho que acessar este objeto por esse apelido. E onde que eu acesso esse objeto por esse apelido? Vamos salvar aqui primeiro. Eu vou lá na página e eu vou vir aqui no meu formulário. E aqui no meu formulário, eu vou utilizar o TimeLeaf, a propriedade object dele, para acessar aquele novo estudante. Só que eu tenho que acessar de uma forma aqui de acordo com a especificação do TimeLeaf. Então, eu tenho que utilizar esse dólar, abrir e fechar a chave aqui para o objeto. Pronto, acessei o objeto aqui no meu formulário. Agora eu tenho que associar cada um desses inputs aqui às propriedades desse meu objeto, aos atributos desse meu objeto. Então, neste ponto aqui, ó, neste input, eu vou fazer o quê? Vou colocar th2.field. E aqui no field eu vou fazer o quê? Eu vou acessar cada um desses atributos. Então, neste caso aqui, como é o atributo nome, eu vou associar esse input ao atributo nome. E no caso aqui da idade, como é o atributo idade, eu vou vir aqui nesse input e vou associar esse atributo idade a esse input. Neste momento, eu consegui associar o objeto estudante, que foi criado aqui no nosso controlador, esse objeto estudante que está com este apelido, aos seus atributos em cada um dos inputs do nosso formulário. Então, eu estou associando aqui o objeto e cada um dos atributos dele, por exemplo, aqui, ó, nome, se nós olharmos lá, eu tenho o atributo nome, e também ao atributo idade aqui nesse input. Se nós olharmos lá no estudante, eu tenho o atributo idade aqui. Uma coisa muito importante, esses atributos, para que eles sejam acessados via field no formulário, ele deve possuir o método gets e sets de forma pública. Sem isso aqui, eu não consigo acessar esses atributos aqui no meu formulário. Então, neste ponto aqui, a gente já conseguiu fazer com que um objeto seja criado e nesse formulário aqui ele seja acessado para que a pessoa consiga colocar as informações do aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Quando a pessoa colocar essa informação e clicar em gravar, a gente vai mandar os dados que ela forneceu aqui para o objeto estudante para gravar no banco de dados. Então, para isso, nós temos que vir aqui no nosso action, formulário, primeiro dizer que ele vai utilizar o TimeLeaf e neste ponto aqui nós vamos colocar uma ação onde vai ser acionado um método lá no nosso controlador. E esse método vai estar mapeado com gravar. Vamos salvar. Quando a pessoa clicar no botão gravar aqui do meu formulário, submit, vai ser disparado uma requisição com este mapeamento gravar e essa requisição vai ser via post. Então, isso significa que nós temos que vir aqui no controlador e criar um método que seja mapeado com o post. Então, a gente tem que fazer isso aqui, ó, post mapping. E ele vai ser mapeado com o quê? Vai ser mapeado com o barra gravar, que é o que o nosso formulário está enviando aqui, ó. Gravar. Eu vou até copiar e colar para que não tenhamos erros de digitação. E nesse ponto aqui eu vou criar o método que vai fazer a gravação do dado do estudante no banco de dados. Então, para a gente não perder tempo, eu vou copiar a estrutura do método de cima para eu colocar aqui, ó, gravar. Como eu não vou utilizar o model, eu vou apagar o model e também eu vou apagar aqui essa parte interna. Quem que é
a camada responsável aqui na nossa aplicação de enviar os dados para o banco de dados. É a nossa camada de repositório, que nós criamos aqui em aulas anteriores. Só que entre a camada repositório e a nossa camada de controle, nós criamos a camada de serviço aqui na nossa aplicação, ó, que utiliza a repositório. Então, ela está chamando a camada de repositório aqui para salvar o objeto no banco. Então, o que nós temos que fazer no nosso controlador? Da mesma forma como nós injetamos um objeto de repositório aqui na camada de serviço, nós temos que injetar um objeto da camada de serviço também lá na nossa camada controladora, para que a gente consiga chamar esse método aqui. Então, vamos aqui na nossa camada de controle, vamos adicionar o authoride, que vai ser a nossa anotação de injeção de dependência. A gente vai injetar a dependência de quem? Do tipo de dado estudante e serviço. Vou dar Ctrl espaço para importar, ele já importou aqui em cima, e agora nós vamos criar o nosso objeto de estudante e serviço. O que nós vamos fazer agora nesse ponto aqui? Ó? Nós vamos primeiro pegar o objeto aqui do nosso formulário, que é esse objeto aqui, ó, novo estudante, que vai entrar quando eu clicar no botão de gravar aqui embaixo. Quando eu clicar nesse botão de gravar, esse objeto novo estudante, ele vai entrar, entre aspas, né? Mas vai chegar aqui via parâmetro nesse método, porque a requisição está sendo encaminhada para cá. E eu vou pegar esse objeto de estudante e vou enviar para o banco de dados. Então, se eu vou pegar aquele objeto e o tipo dele é de estudante, eu tenho que declarar um objeto do tipo estudante aqui. E como o nome dele está com um nome diferente aqui da minha classe estudante, o nome dele é novo estudante que vai chegar, eu tenho que usar uma anotação aqui para pegar aquele objeto que está vindo do formulário e inserir neste objeto estudante. Então, vamos colocar essa anotação nesse ponto. Então, eu já adicionei aqui a anotação que vai pegar o objeto pelo nome dele que está chegando do formulário. Essa anotação aqui, ela foi importada aqui em cima no nosso controlador. Então, nós vamos pegar pelo nome aqui do objeto. Então, observe o seguinte, ó, o objeto está sendo passado como novo estudante. Então, quando a pessoa colocar o nome e a idade do estudante, esse objeto vai ser transferido com esse nome aqui para esse método. Então, eu estou pegando ele com esse nome aqui, com essa anotação. Então, essa anotação, ela está sendo importada, deixa eu ver o nome dela aqui, ó, Model Attribute, ela está sendo importada neste ponto aqui. Então, eu vou pegar o objeto com este nome e transferir ele para essa referência de estudante, porque o tipo dele é estudante. Observe que ele foi criado antes aqui, antes de enviar para o formulário. Então, eu pego esse estudante aqui e vou fazer o que com ele agora? Mandar para a minha camada de serviço. Então, eu vou utilizar este objeto aqui, que foi injetado, e vou chamar quem aqui? O meu criar estudante, passando o quê? Este objeto estudante. Neste ponto aqui, o meu método já vai gravar o objeto no banco de dados. Ele já vai chegar aqui e já vai gravar. Então, eu tenho que encaminhar esta requisição aqui para algum lugar. Eu vou encaminhar essa requisição aqui, né, depois que gravar, eu tenho que mandar para algum local na minha aplicação. Eu vou mandar para onde? Para o próprio formulário aqui. Eu vou mandar de volta para cá para o formulário ficar pronto para o usuário cadastrar um novo estudante. Então, como que eu faço isso? Eu utilizo o redirect, dois pontos, para onde? Para o novo. Então, é para este ponto aqui que eu estou mandando a minha requisição. Estou mandando para cá, ó, barra novo. Então, eu coloquei o barra aqui antes, coloquei de forma errada. Então, quando eu gravar o objeto no banco de dados, esse estudante aqui, o que vai acontecer? A requisição, né, a transferência de fluxo da minha aplicação vai voltar para cá. Aí ele vai criar um novo objeto, colocar na requisição e encaminhar novamente para o meu formulário de cadastro. Por que eu estou utilizando esse redirect? Quando eu utilizo esse redirect, significa que eu estou mandando para um método aqui do meu controlador, ou qualquer outro controlador. Então, eu estou mandando para cá. Se eu estivesse fazendo dessa forma aqui, ó, utilizando apenas barra e o nome de alguma coisa, eu estaria retornando para um HTML.
e aqui eu estou encaminhando para um método aqui no meu controlador. Então vamos testar aqui essa implementação e ver se salva o objeto no banco de dados. Então vamos aqui voltar no início da aplicação, vou dar um F5, vou clicar em novo estudante. Chegou aqui no meu formulário. Eu vou colocar lá o nome de Maria Fernanda, vou colocar que a idade dela é 20 anos e vou clicar em gravar. Observe que ele mandou aqui para o meu formulário novamente, mas vamos ver o que aconteceu aqui no console. Ó. Ele pegou e gravou o objeto no banco de dados. Vamos ver lá no nosso Postgre se esse objeto de fato foi gravado no banco. Então, estou com o Postgre aqui aberto, relacionamentos, o nosso banco de dados, vamos procurar a tabela aqui estudante, clicar aqui e observe que a Maria Fernanda já está gravada aqui no banco de dados. Então, o que aconteceu aqui para gravar esse objeto no banco? Quando eu cliquei aqui neste botão novo, cliquei aqui nesse botão novo, observe aqui embaixo, ó, a requisição está sendo enviada para o localhost 8080/novo. Então, ele vai chegar aqui no meu controlador, identificou o /novo, como foi um clique num link, a requisição é via GET, ele entrou nesse método. Eu criei um objeto estudante, dei um apelido para ele e coloquei ele na requisição utilizando essa injeção de dependência do módulo. E encaminhei para esse nosso formulário, né, para a nossa página de formulário, que é o novo estudante. Então, vamos lá nesse novo estudante. Observe esse nome, ó, novo estudante. Então, aqui no nosso formulário da nossa página de cadastro, aquele objeto novo estudante chegou aqui. Então, ele está pronto para que a pessoa insira os dados nele aqui. Ó. O objeto novo estudante está aqui esperando o usuário colocar os dados. Ele aqui. Então, como que eu tenho que pegar ele? Via o atributo object do TimeLeaf. Aí eu, dentro desse objeto novo estudante, que o tipo dele é do tipo estudante, eu associo cada um dos atributos ao input. Então, ele tem um atributo nome. Vamos olhar aqui na nossa classe estudante. Ó. Ele tem um atributo nome e idade. Então, aqui eu associo o input, utilizando o field do TimeLeaf, utilizando o atributo nome do novo estudante. Aqui associo o input, utilizando o atributo idade. Pronto. A pessoa digita os dados. Vamos digitar um novo dado aqui. Vamos colocar lá Carlos Pereira, idade 23 anos. Pronto, colocou os dados. Quando eu clico aqui em gravar, esta requisição vai ser enviada vai dar o submit aqui no meu formulário, ela vai ser enviada para quem? Utilizando aqui o TimeLeaf Action, ela vai ser enviada para quem? Para o gravar, via post. Então vamos lá no nosso controlador que vai ter um método mapeado com gravar. Ele chega aqui no nosso controlador, encontra um método mapeado com gravar e a requisição também é via post. Observe aqui que a requisição é via post do nosso formulário. Chegando aqui nesse gravar, o que ele faz? Ele pega o objeto que está vindo do formulário, observe, ó, novo estudante, utilizando essa anotação, então, novo estudante. Esse objeto já está com os dados que a pessoa digitou aqui, porque o TimeLeaf vai utilizar os métodos sets do objeto para pegar o que a pessoa colocou aqui, ó, o Carlos Pereira e a idade, e colocar dentro do atributo nome e dentro do atributo idade do objeto estudante e entregar ele prontinho aqui para a gente. Então, eu estou pegando por esse nome, ele entrega prontinho aqui já com o objeto, com os dados dentro dele. E o que eu faço na sequência? Chamo a minha camada de serviço para fazer o quê? Mandar esse objeto estudante para o banco de dados. Então, nesta camada de serviço aqui, que eu injetei aqui em cima, criei um objeto dela, observe que é este nome aqui que eu estou utilizando, ele vai chamar o criar estudante. Aqui na minha camada de serviço, chegando aqui no criar estudante, ele pega o objeto estudante e manda para a minha camada de repositório. E essa camada de repositório que eu declarei aqui em cima, utilizando o método save do próprio Spring Data JPA. E ele vai gravar no banco de dados. Então, aqui, observe que a nossa camada de repositório ela apenas está estendendo
o JPA repositório. E devido a uma sucessão de extensões aqui entre interfaces, este método save aqui, nós estamos herdando do framework para salvar esse objeto estudante. Pronto, salvamos no banco de dados. Já verificamos que salvamos. Então, agora o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar uma mensagem aqui em cima para o usuário saber que foi salvo. Então, vamos salvar esse último aqui, Carlos Pereira, que eu não concluí o insert dele. Nós temos que mostrar aqui em cima para o usuário que foi salvo, né? O objeto no banco de dados. Vamos só conferir se o Carlos Pereira foi salvo aqui. Então, nós temos que fazer o seguinte, mostrar uma mensagem aqui para o usuário. Então, vamos lá no nosso método salvar, vamos aqui na nossa, depois de salvar o objeto no banco de dados, vamos colocar uma mensagem aqui na requisição de salvo com sucesso para a gente apresentar para o usuário na interface gráfica. Então, nós vamos vir aqui no final desse método, vamos colocar um tipo de dado aqui que é responsável por fazer a transferência dessa mensagem lá para o cadastro para mostrar para o usuário. Eu já digitei aqui o tipo de dado que a gente precisa, então nós vamos vir aqui e colocar a mensagem que nós queremos enviar para o usuário. Então, para a gente não perder tempo, eu já coloquei o código aqui que envia a mensagem para o usuário. Observe que eu estou utilizando este objeto que foi injetado aqui para a gente, pelo Spring Boot, e estou utilizando esse método add_fresh_attribute. E estou criando um atributo aqui que se chama mensagem. E esse atributo tem um valor estudante salvo com sucesso. Então, quando a pessoa salvar o objeto no banco, a aplicação salvar o objeto no banco, eu vou redirecionar aqui para novo, ele vai chegar nesse ponto aqui e vai enviar para essa página. E nessa página aqui de novo estudante é onde nós temos que pegar esse atributo para mostrar essa mensagem para o usuário. Então, vamos nessa página aqui. Então, nesta página, neste ponto aqui, é onde nós vamos adicionar aquela mensagem para apresentar para o usuário. Eu já adicionei a div aqui que vai mostrar a mensagem para o usuário. Observe que eu estou utilizando aqui do TimeLeaf um if. Estou fazendo a seguinte pergunta. Está vindo algum atributo com este nome mensagem na requisição? No nosso caso, está vindo, porque eu coloquei esse atributo com este nome aqui antes de encaminhar para o novo e encaminhar para essa página. Então, se está vindo, o que vai acontecer? Essa div aqui vai ser renderizada pelo TimeLeaf. Renderizando essa div, dentro dela aqui eu tenho um spam. E esse spam, o que ele está fazendo? Eu estou pegando via TimeLeaf aqui também, utilizando o atributo text do TimeLeaf e mostrando a mensagem. Mostrando o quê? O dado que está dentro desse atributo mensagem. E o dado que está dentro desse atributo mensagem é estudante salvo com sucesso. Então, vamos salvar a nossa aplicação aqui. Aqui no formulário vamos digitar o nome da pessoa. Vou colocar José da Silva, com 50 anos. Vamos clicar em gravar e observe que apareceu a mensagem aqui para o usuário. Então, nesta aula de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês e até a próxima aula.